A maior investigação sobre o sistema financeiro do país passa a ter um novo relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. Informação de agora. Lembrando, o ministro André Mendonça, agora, além de ser o relator do Master, também tem uma outra investigação muito importante lá no Supremo, que é a do caso do INSS. Mas, portanto, no caso Master, é André Mendonça que substitui o ministro Dias Toffoli, que pediu para sair. As ações de Toffoli foram questionadas desde o dia 1, com motivos que vão desde a carona em jatinho particular com advogado de um investigado do Master, até pedidos nada usuais em relação ao armazenamento de provas, como os celulares, várias decisões fora da praxe. A partir de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que vieram à tona, foi justamente nesse momento em que vieram à tona menções ao ministro. E aí, a resposta da corte foi uma reunião de emergência hoje, reunião que terminou agora à noite, e que oficialmente é um desfecho para esse caso, comunicando que Toffoli entrega a relatoria. Sabe quando uma peça importante de um jogo muda de lugar, de repente? Foi mais ou menos isso que aconteceu nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Uma troca súbita no comando de uma investigação de grande repercussão. E a pergunta que não quer calar é: por quê? É isso que a gente vai entender agora. A notícia foi essa, bem direta ao ponto. O ministro André Mendonça virou o novo relator do caso Master, entrando no lugar do ministro Dias Toffoli. E claro, uma troca nesse nível, no meio de um processo tão grande, nunca acontece por acaso, né? Tem sempre uma história por trás. Pois é, essa é a grande pergunta. O que aconteceu para um relator de um caso tão relevante ser trocado assim de uma hora para outra? Para achar a resposta, a gente precisa dar um passo atrás e seguir uma pista que veio direto da Polícia Federal. Então vamos lá. A ponta desse novelo, a origem de toda essa mudança, está em um documento específico, um relatório da Polícia Federal que foi parar lá na mesa do Supremo. Mas antes de seguir, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é essa tal de relatoria? Bom, o relator de um caso é tipo o maestro da orquestra, sabe? É ele quem organiza o processo, resume tudo para os outros juízes e muitas vezes o voto dele dá o tom do julgamento inteiro. É uma posição com uma influência enorme. Por isso que saber quem é o relator é tão importante. E essa história toda começa, de fato, com uma operação da PF. O nome dela era Operação Compliance Zero. Foi essa investigação que, sem querer, acabou acendendo o estopim de toda essa reviravolta lá no STF. E é aqui que as peças do quebra-cabeça se juntam. Olha só. Primeiro passo. A PF está lá investigando possíveis fraudes no Banco Master. No meio da operação, o celular do dono do banco, Daniel Vorcaro, é apreendido. E aí vem o ponto-chave. A análise desse celular gera um relatório da polícia que cita o nome de quem? Do ministro Dias Toffoli, que era justamente o relator do caso na época. Imagina a situação, então. O Supremo recebe um relatório oficial da polícia que menciona o nome de um dos seus. E aí? Como uma instituição como o STF reage a uma informação tão delicada? Bem, a primeira reação não foi para a imprensa, não. Foi para dentro de casa. A resposta veio bem rápido, mas a portas fechadas, numa reunião só entre os ministros para decidir o que fazer. Quem tomou a frente foi o presidente do STF na época, o ministro Edson Fachin. Ele chamou todo mundo para uma conversa e colocou as cartas na mesa. Apresentou o tal relatório da Polícia Federal para os colegas. O assunto era sério e precisava ser resolvido em conjunto. E foi nessa reunião que o próprio ministro Dias Toffoli tomou uma decisão. Ele pediu para sair da relatoria do caso. A justificativa oficial foi essa aí, curta e muito significativa, considerados os altos interesses institucionais. Ou seja, ele estava dizendo que, para proteger a imagem e a credibilidade do tribunal, o melhor era ele se afastar. A partir daí, o processo seguiu o rito certinho. O ministro Fachin apresentou o relatório, o ministro Toffoli pediu para sair, a corte aceitou o pedido e o caso foi para uma nova distribuição. E aí, num sorteio interno, o ministro André Mendonça foi escolhido como novo relator. Tudo bem rápido e protocolar. Ok, com a decisão tomada internamente, faltava comunicar isso publicamente. E nesses momentos, a forma como o STF conta essa história é tão estratégica quanto a decisão em si. E eles agiram em bloco. O tribunal soltou uma nota oficial e olha que detalhe importante, assinada por todos os ministros. A mensagem era clara: nós estamos juntos nisso, a decisão é de todos. E nessa nota tinha um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença. Uma coisa foi a ação do Toffoli que voluntariamente pediu para sair. Outra, bem diferente, foi a posição oficial da corte, que fez questão de dizer que não era um caso de arguição de suspeição.
Em bom português, eles estavam dizendo: ele saiu por vontade própria para preservar a instituição, não porque a gente achou que ele era legalmente suspeito ou parcial. E a nota era um apoio explícito ao colega. Basicamente, os ministros disseram o seguinte: primeiro, tudo que o Toffoli fez no processo até agora continua valendo. Segundo, nós o apoiamos pessoalmente. Terceiro, respeitamos a dignidade dele. E, o mais importante, afirmamos que não existe legalmente nenhum motivo para suspeição. Era uma forma de dizer: ele saiu, mas continua com a nossa total confiança. Bom, a gente entendeu o que aconteceu e por que aconteceu. Mas e daí? Por que esse caso específico é tão relevante? O que ele mostra sobre como o Supremo funciona por dentro? Esse episódio é como uma janela para os bastidores do STF. Ele mostra o manual de instruções do tribunal para gerenciar crises de imagem. Revela também aquele equilíbrio super delicado entre parecer imparcial para o público e, ao mesmo tempo, dar apoio institucional a um dos seus membros. E, por fim, deixa claro como uma investigação da Polícia Federal pode impactar diretamente a mais alta corte do país. E tudo isso nos deixa com uma reflexão bem maior, que vai além desse caso. Como uma instituição tão poderosa consegue equilibrar a demanda por transparência, que a sociedade cobra, com a necessidade de proteger e apoiar seus próprios integrantes. E encontrar essa resposta, esse é o desafio constante não só do judiciário, mas de qualquer poder.